Boa noite, hoje estamos aqui com a Priscila Santos, que é ex-moradora de rua, ex-usuária de crack, foi condenada a uma pena de 20 anos, ficou presa por aproximadamente 2 anos, 2 meses e 2 dias, é isso mesmo? Isso mesmo. De forma injusta, e hoje ressocializada, é escritora, tem um livro de sua autoria contando toda a sua trajetória. Seja bem-vinda, Priscila. É um prazer enorme tê-la aqui conosco no Pod das Doutoras. Começa contando pra gente quem foi Priscila Santos, quem hoje é. Bom, Priscila é uma menina muito coração, uma menina muito do bem, que infelizmente a vida, a vida me empurrou para o uso do crack, para as ruas e para a droga. Nunca acordei um dia e falei, hoje eu vou usar droga, vou morar na rua, vou usar crack, mas os acontecimentos da vida, né, o dia a dia, aconteceram algumas coisas que infelizmente eu não consegui processar internamente. E acabei me envolvendo com drogas e eu me entreguei mesmo para as drogas. Você pode contar um pouquinho pra gente o que aconteceu, como que mudou foi o estopim para isso acontecer? Eu jogava bola, eu era jogadora de futebol, nunca fui de usar drogas, né? Eu tive um problema com álcool na adolescência, mas bebia até cair, nos meus 13, 14 anos, mas não era nada que tenha se prolongado. Né? E quando eu tinha 18 anos, eu perdi o meu pai. O meu pai, ele era um açougueiro, uma pessoa que era bem de vida na minha infância. E quando ele se separou da minha mãe, ele ficou com tudo. Não dividiu as coisas, só que ele não soube ter cabeça, não soube lidar com a situação. Muito envolvido com muita mulher, família, né? E não tinha muita responsabilidade afetiva e ele acabou gastando tudo. Ele foi a primeira vez para os Estados Unidos, vendeu o resto que sobrou da separação, ficou 15 dias e voltou. Meu pai era um homem bem de vida, era um homem que tinha carro do ano, 2 açougues, casa própria, eu estudava em colégio particular, ele tinha os funcionários do açougue, tinha uma babá que me olhava. Assim, a gente cresceu eu cresci num ambiente, um ambiente muito bom, assim, de classe média, né? E eles tinham uma vida boa. Meu pai andava com correntes de ouro, pulseira de ouro, minha mãe, eles muito bem arrumados, camiseta de linho, assim. Tenho boas lembranças da minha infância. E quando ele perdeu, ele ficou, assim, muito triste. Ele não aceitou. Ele ficou 15 dias nos Estados Unidos e voltou. Ele não aceitava. Não ter onde morar, morava de favor na casa do pai dele, da mãe dele, né, na roça, não tinha nenhum quarto para ele dormir. Ele dormia no chão, com o colchão jogado, na casa de um, na casa de outro, de um Tempra que ele tinha na época, que era o carro do ano. Ele comprou um Fiat 147, trabalhando de empregado para quem era proprietário, e ele ficou muitos anos assim, até ele resolver voltar para os Estados Unidos. Foi em 2001, eu acho. Meu pai foi de vez e falou, não, agora eu vou ficar. Meu pai não falava inglês. Foi com a coragem e com um dicionário para os Estados Unidos, aquele sonho americano, né? Só que ele não conseguiu. Ele estava bem, estava trabalhando, ganhando dinheiro, juntando e montando um açougue na minha cidade, em Uberaba, para ele voltar, para ele trabalhar quando ele voltar. Quando ele estava quase voltando, ele já tinha trabalhado, já tinha juntado um dinheiro, né? Já estava montando um açougue, já estava estruturado. Ele já estava com a intenção de voltar. Meu pai era diabético e ele pisou. Assim, eu sei o que me contam, porque não foi eu que cuidei das coisas do meu pai, né? Era a família dele. Você tinha quantos anos? Né? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Então era a irmã dele, a família dele, né? Eram as pessoas que ele confiava. E o que eu sei foi que ele pisou num prego, e parece que infeccionou, ele não cuidou, né, queria trabalhar, juntar dinheiro para voltar para o Brasil, e ele passou muito mal, a perna dele começou a inchar e ele teve que ir pro hospital, daí ele não saiu mais, aí ele perdeu uma perna. E aí foi esse episódio do falecimento do seu pai que não foi pelo fato dele ter perdido a perna, ele já era infartado. Aí a minha ex-madrasta, que eu converso muito com ela, hoje ela é minha amiga, uma querida, Luciana, a gente, assim, eu vejo muito do que, assim, quando eu era criança eu não gostava dela porque tinha ciúme do meu pai, mas hoje a gente é grande amiga, sabe, a gente conversa muito, e ela fala que ele era infartado, e quando foram operar ele, para ia colocar acho que um cateterismo, ia fazer, ele morreu no elevador. E assim, ele já tinha o açougue lá na minha cidade. A última conversa que eu tive com meu pai,
ele tinha mandado comprar uma joguinha, aquelas motinhas. Uma pra mim e uma pra essa esposa dele. E minha motinha acabou a gasolina. Aí eu passei no açougue. Falei, nossa, eu vou lá pegar 10 reais pra pôr de moto no açougue do meu pai. Eu vou lá pegar 10 reais pra pôr de gasolina. E quando eu cheguei lá, era o pai do meu pai, e uns irmãos do meu pai, e alguns primos estavam lá, né, cuidando. E essa irmã do meu pai falou pra mim assim, não, você não vai pegar 10 reais. Falei, no caixa. Falei, não, mas é do meu pai, eu tô precisando, né? E ela me xingou, eles brigaram comigo lá, falaram várias coisas pra mim, né? E falaram, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. Acho que me deram pra mim ir embora. À noite, meu pai me ligou. Ele falou assim, Priscila, as palavras dele foram essas. Eu não quero que você nunca mais pise na porta daquela desgraça daquele açougue. O açougue é meu, você sabe, é nosso. Nós vamos tomar posse do que é nosso, mas espera eu chegar no Brasil. Sua madrinha tá me ligando aqui, tá me infernizando a minha vida. Eu não aguento mais. Não queria nem que ela estivesse lá, mas como ela tá lá, ela tá me infernizando. E espera eu chegar no Brasil pra gente conversar e tal, tal. Eu tô doente, né? Tô operado, não tem muito o que eu fazer. Então espera eu chegar no Brasil e vai dar tudo certo, sabe? Foi a última conversa que eu tive com ele. E aí ele nem chegou a voltar. No outro dia, minha tia ligou. Uma tia falecida, já que eu gostava muito dela, a tia Nana, ligou e falou assim pra minha mãe, o Jair morreu. Só que eu senti que meu pai ia morrer. Nesse dia eu ia jogar futebol. Eu falei que eu jogava bola. Sim. Nesse dia eu fui jogar futebol e eu namorava uma moça também, ela morava comigo, a gente foi jogar futebol. A hora que eu cheguei pra abastecer, me deu uma sensação que eu nunca tinha sentido, uma coisa muito ruim, sabe? Algo assim esquisito. Eu voltei e falei, vou voltar pra casa, eu não quero jogar bola hoje. Eu voltei, eu morava no apartamento, embaixo do apartamento da minha mãe, eu subi direto pro apartamento da minha mãe. Aí minha mãe tava lá na sala, minha irmã era bebê ainda. Eu falei, mãe, eu não quero jogar bola, tô me sentindo mal. Aí a gente não lembra da guerra? Era a guerra, acho que teve uma guerra no Iraque, foi em 2003. Tava todo mundo esperando a guerra, né, lançar as bombas. A gente tava vendo, a gente tava olhando pra televisão. Do nada eu olhei pra minha mãe e falei assim, nunca mais eu vou ver meu pai. Do nada. Você sentiu? Ela falou, credo, para com isso. Eu falei, gente, eu não vou ver meu pai mais. Passou 5 minutos, minha tia ligou. Falou que meu pai tinha morrido. E meu pai era minha referência de carinho. A minha mãe sempre foi muito brava, né? Aquela mãe bravona, assim. E meu pai sempre foi aquele pai carinhoso. Me chamava de neném do papai. Música, gente. Cantava música pra mim. Aquela, coisinha tão bonitinha do pai. Fazia música pra mim. Quando eu era pequena, ele gostava de me dar bala doce, ele gostava muito de criança. Aí ele cantava, papaizinho trouxe um trenzinho gostoso pra ela. Eu tinha 1 ano. Trouxe. E eu pulava, assim. Eu lembro dessas coisas que ele fazia. Então, assim, meu pai sempre foi muito carinho. Minha mãe já foi mais racional, né? Sempre muito racional. E quando eu perdi meu pai, eu perdi a referência de amor, né? Minha mãe era casada com o pai da minha irmã. A gente morava na periferia da minha cidade, nos apartamentos tipo Coab, mas não era o Coab, eram os predinhos. E a gente passava dificuldade. Minha mãe trabalhava, estudava, ganhava pouco. O pai da minha irmã não trabalhava, ficava muito sem trabalhar. Era pedreiro, mas não pegava obra, né? E ele bebia também. Infelizmente, ele bebia. Ele teve problema com álcool, mas bebia escondido da família dele. Mas a gente sabia que ele bebia. E a gente passava dificuldade mais, né? E depois que meu pai morreu, a gente passou mais ainda. Eu não morava com o meu pai, com a minha mãe, quando meu pai morreu. Mas quando as coisas começaram a ficar difíceis, depois que ele morreu, que eu fiquei sabendo que ele morreu, eu subi para o apartamento da minha mãe. E quando foi que você começou a se envolver com a droga? Foi por conta de todos esses acontecimentos? Teve alguma relação? Foi porque quando meu pai morreu, eu pensei, cara, meu pai morreu, mas ele deixou algumas coisas e eu vou tomar conta do que é dele, né? Do açougue, das coisas dele. Mas não foi isso que aconteceu, porque estava no nome da família dele. O pai dele, os irmãos deles, que tomava conta das coisas do meu pai. E tinha uma irmã do meu pai que recebia o dinheiro que ele mandava dos Estados Unidos. Eu não sei se era conta conjunta ou se não era. Falam que é, mas eu não sei o que era. E eu sei que ela, quando eu queria alguma coisa, ela comprava pra mim, me levava pra comprar. Ou o pai do meu pai. Mas, não sei, dizem que tinha uma conta conjunta, diz que ela distribui dinheiro e que tinha um açougue. Aí o que eu fiquei sabendo, que ela me falou, foi que gastou, realmente é caro, para trazer um corpo, né, de alguém que morreu nos Estados Unidos, é caro. Gastou tudo trazendo o corpo dele, né, porque demorou 15 dias para o corpo dele chegar no Brasil. E
E depois que chegou, eles começaram a falar que meu pai deu o açougue pro meu avô. Não tinha. Como que meu pai deu? Para começar, como que meu pai deu o açougue pro meu avô? Se o açougue era do meu pai para ele trabalhar quando ele voltasse aos Estados Unidos. Não estava no nome dele porque ele estava nos Estados Unidos, mas quem mandava o dinheiro era ele. Quem comprou foi ele. Eles trabalhavam pro meu pai, para quando meu pai chegar, eles iam trabalhar com meu pai, mas não era deles. Não tinha nenhuma carta falando que meu pai Nenhuma deu. transferência, nenhuma Nada, doação, não. nada. Eles trabalhavam. Poderiam até ter comprado as coisas no nome deles, mas era do meu pai. Se fossem pessoas honestas, do bem, falaram, não, minha neta, meu sobrinho, né? Sim. Não, simplesmente seu pai deu pro seu avô. Aí eu me revoltei. Aí eu falei, não, cara, não é possível, né? Eu tô passando dificuldade, tô morando com a minha mãe, sem dinheiro, a gente perdendo meu pai. Eles, não. Eu ia lá e brigava. Aí falava, vai, vou fazer, né? Vou brigar, é meu, não é seu pai deu pro seu avô. E aí eu desisti. Aí eu não lembro quem colocou na minha cabeça que eu ia receber uma indenização milionária dos Estados Unidos, porque meu pai morreu lá. E eu pus isso na minha cabeça. E achando que eu ia receber uma indenização, e não chegava. E tinha um advogado que fez a separação dos meus pais, que é um amigo meu, o doutor Armando, querido demais. Ele via que eu tava meio Perdida. e eu ia lá e levava as coisas do meu pai, entra com processo, entra nos Estados Unidos. Ele falava, Priscila, para mim, entrar com processo nos Estados Unidos é uma causa cara. É Eu muito caro. tenho que ir lá, né? E tem que pagar, você pode pagar, né? Então ele tentava me levar de um jeito para me ficar mais calma, mas ele sabia que não ia dar. E toda vez que eu ia no escritório dele, às vezes eu ia brava, pegava os trem dele, assim, sabe? Vou arrumar um advogado que você não tá querendo. E além de ter que custear a passagem dele, hospedagem, toda e qualquer petição que ele fosse juntar teria que ser passada por um tradutor. Exatamente. E é muito caro isso, esse ele procedimento falava, é um processo todo. caro, Priscila, né, e tal. E eu não conformava. Não, mas tem que ter um jeito, tem que ter um jeito. E as coisas não foram acontecendo. E eu, né, era muito nova. Meu pai morreu, eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos quando meu pai morreu. Então, aí não foi logo de cara que eu me envolvi com drogas, né? Eu tentei trabalhar e tal. Só que a minha vida tava tão ruim, sabe? Morando com a minha mãe, o padrasto bebia, tinha perdido meu pai, e meu pai a gente era muito apegado. Então, assim, foi uma perda muito grande pra mim, né? E eu não conseguia ficar bem. Eu tive síndrome do pânico, eu saía na rua, escutava barulho, achava que era tiro, escondia debaixo da mesa. Uma vez eu invadi uma festa de criança, falando para os meninos, tava cantando parabéns, né? Acho que soltaram foguete. Invadi a festa, vai, tira, abaixa todo mundo, Você abaixa começou as a crianças. criar alguns problemas psicológicos. Sim, eu comecei a pirar mesmo. Aí eu comecei a sair demais, aí comecei a ir pra festas, emagreci, cortei o cabelo, comecei muitas mulheres, festas muito novas, né, beber demais. Aí depois eu conheci a cocaína. Quando eu conheci a cocaína, eu gostei. Eu falei, nossa, me encontrei, não sentia mais aquelas coisas ruins que eu sentia, só quando acabava. Muitas pessoas falam que a maioria, né, vicia no primeiro uso. Sim. Não viciei no primeiro, fiquei com medo, porque eu sempre fui muito contra drogas na adolescência, então eu tive medo. Mas aí você começa a cheirar. A cocaína te faz forte, né? É. Te faz virar um rei, assim. Te faz. Então... Ela é como se fosse... Não vai acontecer nada. Tipo, nada me abala, né? Sim. Então, aí, da cocaína pro crack, levou um tempinho, né? E quando eu comecei a cheirar, minha mãe me internou. Eu vendia os móveis que meu pai tinha me dado. Na época eu tinha computador, vendia minha joguinha, vendi todos os móveis. Meu pai tinha comprado para deixar na casa da minha mãe um quarto de viúva, todo de madeira, aquela madeira mais clara, que na época era moda, né? Sim. Meu quarto tinha o quarto perfeito. Cheirei tudo, cheirei. Você minha vendeu moto, tudo. Minha mãe, meu padrasto morava numa cidadezinha do lado da casa da minha mãe. Aí minha mãe ia pra lá, né? A hora que ela chegou, não tinha nada, só o colchão. Ela falou, o que você fez com suas coisas? Eu falei, vendi. Eu vendi tudo. E nesse tempo você só era usuária de cocaína? De cocaína, só usuária de cocaína. Não tinha conhecido ainda o crack? Não, eu fui saber do crack na primeira comunidade terapêutica que eu fiquei, na primeira clínica que me internaram. Não. Porque todo mundo que tava lá por causa do crack. Olha só eu que tava lá por causa da cocaína. Se salvar da cocaína, conheceu o crack. Conheci o crack lá dentro. Assim, não usei, mas já despertou minha curiosidade.
E aí eu fiquei, eu acho que uns meses nessa clínica, que minha mãe conseguiu pra mim uma vaga social, que só levava poucas coisas, porque é muito caro, né? Minha mãe não tinha condição. Aí ela levava algumas coisas lá, de comida, essas coisas assim, e me deixaram ficar nessa clínica. Só que foi em Arthur Nogueira, essa clínica é de um homem péssimo, um péssimo ser humano, uma pessoa, assim, ele é famoso, né, ele já fez alguns resgates com um apresentador de televisão, e que pegava o povo de Bar da Ponte, levava para essa clínica lá em Arthur Nogueira e tal, vocês devem já ter ouvido falar dele, só que ele não gost... ele era preconceituoso, então, de cara, assim, quando eu cheguei lá, fui muito bem recebida, pessoal da clínica, né, e aí teve o dia que era o dia dele lá conversar com as meninas. As meninas já ficaram tudo apreensivas e eu não entendi o porquê. Daí ele veio conversar comigo. Aí eu lembro que na conversa ele falou assim: você é lésbica? Porque você tem inveja do seu pai? E começou a falar um monte de coisa nada a ver, sabe? Meu Deus. Aí a gente teve essa conversa, continuei na clínica, né? A gente tinha nossos afazeres lá. Aí eu me envolvi com uma moça lá, dentro da clínica, que ela já era envolvida com outra. Só que ela tinha um marido também. Meu Deus. Só que, tipo, ela me beijou à força, né? E ficava dando em cima de mim. Só que eu sempre, assim, eu nunca fui. Já fiquei com muitas mulheres, mas nunca fui de ficar dando em cima, sabe, sempre fui muito na minha em relação a isso. E aí a menina ficou com ciúme, que ela ficava, contou pra esse dono da clínica, que falou que eu tava namorando com ela. Ela tinha me dado um beijo. Aí ele me expulsou da clínica um dia de madrugada. Sem Era avisar sua 11 mãe horas da nem noite, nada. ninguém. Era aniversário de uma das coordenadoras, chegaram lá um monte de homens. Falaram, Priscila, arruma suas coisas, vamos, embora, bora. Falei, gente, pra onde vocês vão me levar? Estavam cantando parabéns, né? Eu posso comer o bolo, não. Pega suas coisas, vamos embora. Me enfiaram dentro do carro, me levaram pra Limeira, pra cidade vizinha. Cheguei lá, era meia-noite, a rodoviária fechada, cheia de nóia na rua. Me entregaram R$ 50 e falaram, se vira. Se vira. Meu Deus. Aí eu liguei pra minha mãe, né? Liguei pra minha Como que vizinha. uma clínica faz isso? Eles poderiam até ser processados, porque eles Sim. tinham o cuidado, eles tinham o dever de cuidado sobre você. Mas infelizmente a realidade das comunidades terapêuticas Tem bastante não é o que coisa as das pessoas clínicas. pensam. Você sabe por quê, meninas? A dependência química, ela gera lucro. E ela não gera lucro só para quem tá vendendo a droga. Ela gera lucro para quem diz que tá ajudando essas pessoas a sair da droga. Por que a Cracolândia hoje ela é do tamanho que ela é? É uma problemática que a gente acha que ela não tem solução. Porque, de fato, as pessoas que estão no poder não querem que ela acabe. Não tem intenção, né? As pessoas não veem as pessoas que moram na rua como ser humano. O morador de rua ele é completamente desumanizado. É como se fosse pior do que o lixo, porque o lixo ainda recicla, né? Aquilo ali eles acham que não dá para fazer nada. Então, assim, é muito, muito difícil. Um lugar que, de fato, queira tratar as pessoas e queira o bem delas. É difícil. E você comentou dos moradores de rua. Você chegou a morar na rua. Morei. Como que foi? Quanto tempo que você ficou na rua? Depois na rua, eu fiquei uns 2 anos morando na rua. 2 anos morando na rua. Logo depois que eu comecei a me envolver com drogas, né? Eu comecei a ir para muitas festas e tal. A minha situação na minha casa e o meu relacionamento com a minha mãe e com o meu padrasto foi ficando cada vez pior. Cada vez pior, cada vez pior. Eu também não respeitava, né? Levava gente pra casa, levava mulher pra minha casa com a minha mãe lá, com meu padrasto. Ela já tinha ciúme, levava amigos. Eu ficava vendo televisão até de madrugada. Era um apartamento do tamanho dessa sala. E as coisas, minha irmã era muito pequena, as coisas começaram a ficar difíceis. Aí minha mãe saiu de casa. Minha mãe não me expulsou. Ela saiu. Ela que saiu. Ela pegou tudo. Levou geladeira, fogão, televisão. Me largou lá com o meu colchão, um sofá, era um rack de pedra que era do casamento. E o sofá, rack de pedra e uma cadeira de dentista preta que ela tinha, que ela era podóloga. E foi embora. Aí eu pensei, nossa, coisa boa, né? Aí foi embora. No começo foi muito bom. No começo meu primo foi morar lá, né? Eu já tinha o contato com o crack, mas eu não viciei de cara no crack. Não, eu fumava na rua com os meus amigos, fumava muito mesclado, né? Mas eu voltava para casa. Aí ficava uns dias sem usar, depois saía e usava de novo. Mas aí quando a minha mãe foi embora, no começo, assim, nossa, eu ia pra parada gay. Cada dia eu levava uma menina pra dormir em casa. Meu primo tava lá morando comigo, um dos meus primos, né? E ele falava, menina, mas o que é isso? Todo dia, né? Aí eu era tranquila, eu bebia socialmente ali, né? Mas não tava naquela vibe ali. Cheirava ainda, mas não tava na vibe do crack ainda, né? Mas depois as coisas começaram
a ficar mais frenética, sabe? Eu não sei, eu me entreguei. Comecei a cheirar demais. Aí teve um dia que a gente tava lá em casa, eu e meus amigos, o irmão desse meu primo, ele é problemático também com drogas, ele foi morar com a gente, e um dia ele ficou com ciúme dos meus amigos, quebrou minha casa inteira, quebrou o apartamento, queria matar minha amiga, aí meu primo saiu. Foi embora ele e o irmão dele, e de lá, desse dia que eles saíram da minha casa, eu comecei a ficar sozinha e já tava meio bagunçada a casa, assim, tal. E daí eu comecei a me envolver mais com o crack. E a casa já tava quebrada, janela quebrada, né, as coisas assim, já não tinha nada. E eu ficava sozinha. Aí eu comecei a embalar mesmo no crack. Me afastei dos meus amigos. Eu tinha amigos que eram amigos irmãos, assim, E da que gente. não faziam isso. Não, até usavam. Nem, não todos, mas assim, alguns usavam comigo. Só que eu acho que eles tinham uma estrutura melhor do que a minha, assim, psicológica, né? Conseguiam ter um Controlar. limite, E eu não conseguia, porque eu sou muito compulsiva. Com tudo que é bom. Eu sou viciada em chocolate. Hoje eu sou viciada em chocolate. Então, assim, tudo que me dá prazer, eu começo a ficar compulsiva. Com tudo aquilo que me faz bem, né? E eu comecei a fumar mesclada, E como não tinha ninguém em casa, eu comecei a fumar mais. A hora que eu vi, a minha casa tinha se tornado um lixão. Um lixão, assim, cheio de lixão mesmo. Sabe quando você olha aquele entulho, cheio de entulho, de lixo e tal. E eu comecei a fazer programas, né? Comecei a sair ali perto de casa, o pessoal ali perto, não saía pra longe. Comecei a sair com uma pedra, ou outro, chamar o povo pra ir pra casa. Aí comecei a andar mais pra cima, mais pro bairro de cima. E assim, a mulher, quando ela tá numa situação de vulnerabilidade, que é o uso do crack, gente, é incrível. Todo mundo quer abusar. Teve um cara que me conheceu quando eu era criança, era amigo do meu pai. Amigo do meu pai mesmo. E quando ele me viu na rua, me oferecendo para fazer o programa, ele não passou 2 vezes. O amigo do seu pai. Amigo do meu pai e da minha mãe, e me conheceu quando criança. Já teve um outro amigo do meu pai que eu me ofereci para ele, porque pra mim eu só queria usar crack, né? E ele falava, Priscila, que isso? Não, pelo amor de Deus, vamos ali, você vai comer, sabe? Vou te dar um dinheiro, você vai pra casa, sabe? Tipo, nossa, ele Ele tentou te resgatar. me ajudar, mas esse outro não. Parentes, assim, sabe? Marido de parentes Meu me levou pro Deus. motel, né? Muita gente, assim, sabe? Na rua, aonde eu morava ali, onde eu passava, vem aqui, vou te dar R$10 pra você fumar uma pedra, vem aqui. Aí as coisas começaram a acontecer. Eu via que eu poderia usar crack se eu quisesse, o tempo todo, né? Daí eu comecei a embalar. Saía. Aí na minha cidade tem um lugar que é uma avenida muito conhecida chamada Marcos Xerém, que é onde tem casas de garotas de programa, boates. Inclusive a tia do meu pai, ela foi uma pessoa muito conhecida nesse meio. Ela tinha uma das casas mais antigas chamada Espelhão. E ela me acolheu muito. Foi a única pessoa que, de fato, quando eu morava na rua, me acolheu. E aí eu comecei a ir pra esse lado, lá da casa da tia do meu pai, né? Ficar ali na Marcos Xerém, tal. E Aí, deixou o apartamento. aí os vizinhos começaram a ligar pra minha mãe. Falar, Ivete do céu, tá difícil, né? Muita gente, muita droga, virou um lixão, não sei o quê. Minha mãe foi lá e falou assim, ó, eu vou alugar apartamento e vou alugar pra você um quartinho lá no centro, numa pensão pra você ficar. Falei, tá, pode alugar. Aí eu tava muito embalada na época da pensão, eu tava indo pra favelinha lá na minha cidade, tá? Conheci um pai, um filho e uma filha, que todos fumavam crack, fiquei amiga, né? O pai virou como se fosse um pai pra mim, gostava muito de mim. A gente chamava ele de tio, e fiquei um tempo na casa deles e não comecei a não voltar. Não voltar. Pra pensão. Eu voltava, no comecinho, assim, da pensão eu voltava, uns primeiros dias. Depois eu já comecei a ficar direto na rua, não voltava mais pra pensão. Aí quando eu voltei com o pai, com a filha, com o filho, levei todo mundo pra morar na pensão. Aí a senhorinha ligou pra minha mãe e falou, trouxe um monte de noia pra morar aqui. Aí a mãe foi lá, né, não pode, né, não sei o quê, não é isso, não pode, esse povo aí, a velhinha mandou eles embora, eu ir embora. Aí fiquei mais, acho que um dia na pensão e fui embora. Só que eles tinham uma casa, eu não tinha. Aí eu fiquei na rua, fiquei direto. Aí também eu já andava com mochila, era uma mochila, um cobertor e só. E você, todo esse tempo, assim, você estava com a droga na mente, assim? Ou você Sim. tinha alguns picos de realidade,
prática em si. Mesmo no uso da droga, eu tinha esses picos de realidade, mesmo usando. Por quê? Quando você usa o crack, de acordo com o que você vai, quanto mais você usa, mais você quer usar. Ela não é uma droga como, vamos supor, algo que você consegue ter controle. Dizem que tem pessoas que conseguem ter controle. Eu acho muito difícil. Principalmente pessoas que são como eu, que são muito compulsivas. Né? Eu não conseguia ter controle nenhum com crack. E você estava completamente dependente. Completamente, completamente. Eu já não comia. Eu vivia em função do crack. Eu ia embora, né, para essa pensão quando eu estava lá. Tomava banho e saía. Em busca do crack. Eu ficava 15 dias sem dormir. Depois que eu saí, que eu comecei a ir pra rua, eu já ficava 15 dias sem dormir. Eu vivia fazendo programas, né? Me prostituindo para usar o crack. Foi quando eu conheci um pessoal que as meninas tinham muito dinheiro para usar crack. Porque no uso do crack, quando você é mulher e você tá vulnerável, como eu falei, é muito abuso. E nem todo mundo que chega tá ali para fazer um programa. A maioria tá ali para te bater, pra abusar, pra te roubar. Já fui roubada por pai de família. Você pensa, não tinha nada pra roubar e ainda E assim... como eu ficava muitos dias sem dormir, às vezes eu apagava. Tava conversando aqui, dormia. Apagava. 15 dias, gente, 15 dias sem comer, sem dormir, direto. Só usando crack. Só usando crack. E fica. A pessoa fala, vai passar, é impossível uma pessoa ficar 15 dias sem. Fica. 10, 15 dias, fica. Tranquilo, de boa. Lógico, nos últimos dias você já tá mais decadente, já tá mais fraco, né? Você até dorme, apaga, mas fica. Fica muitos dias direto, sim, direto. Um looping, sabe? Tipo, E nessas situações de abusos, ou por exemplo, essa família que te roubou, como que você reagia, o que você fazia? esse cara que me roubou, eu dormia, paguei, né? A gente tava fazendo um programa, eu paguei. Só que eu sabia onde ele morava. E sabia que ele era casado, que ele tinha filho. E ele ficava na Rua da Biqueira, ele morava na Rua da Biqueira. Aí eu fui lá, falei com os caras da Biqueira, falei que a mulher dele também, ela deve ter separado dele, né? Porque eu fiz o maior escândalo na porta da casa dela. Ele me roubou dinheiro, meu cachimbo que eu tinha, me roubou tudo que eu tinha, né? Dinheiro e cachimbo. Tudo era isso que você O que eu tinha. tinha era o dinheiro e o cachimbo. Era tudo que eu tinha. E ele me roubou. E acontecia muito de outros moradores de rua me roubar, né? E quando eu aprendi que na rua você tem que saber roubar. Por quê? Porque enquanto eu só fazia programa, eu era muito abusada. Eu apanhava, eu era roubada, né? Tipo, eu sofria muito abuso, assim, abusos de a pessoa me levar para por exemplo, o quarto e falar assim, agora eu vou fazer o que eu quiser de você. O que eu Porque você tá quiser. vulnerável ali. Exatamente, porque as pessoas desumanizam as pessoas em situação de rua. Não é um ser humano, é uma coisa, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas você já estava cansada, você não tinha força pra reagir, ou simplesmente você deixava acontecer por conta da recompensa do Deixava, crack? por causa que eu queria o dinheiro para usar o crack. Você sentia dor? Sentia. Ou você estava anestesiada Sentia. com as Assim, drogas? quando você usa crack, na verdade você não sente dor, né? Sim. Levei facada, já tentaram me matar, apanhei muito. O crack tira a dor. Você pode estar ali morrendo. O crack tira mesmo. E aí eu comecei a andar com o pessoal que eu via que elas roubavam. Aí eu conheci uma menina que ela falou, não, mas você não pega? Eu falei, não. Ela falou, então vamos sair comigo. Eu saí com ela foi a primeira vez, ela roubou os caras dentro do carro, roubou carteira. Só que ela não assaltava, ela roubava, escondido, né? Ela furtava, né? Furtada. E eu fiquei com muito medo. Gente, como eu fiquei com medo naquele dia daqueles caras bater na gente. Eu sempre fui muito medrosa. Não era na rua, eu fazia as coisas, mas eu era medrosa. Todo mundo sabe que eu era medrosa. Até o pessoal que andava comigo na época, que hoje são meus amigos, todo mundo bem também. Tem muita gente que da época que usava crack, como eu também tá bem, fala, ai, você era muito medrosa. Eu sempre fui muito medrosa. Mas a droga me dava coragem. Mas mesmo assim, eu tinha uns picos de medo, né? Ai, mas é bom o medo, né? Porque o medo nos limita. Sim. Aí eu via que as meninas roubavam. Então elas, às vezes, ficavam dias trancadas no motel, sem precisar se prostituir, usando a droga. Aí eu falei, aprendi, né? Eu falei, vou tentar. Aí a primeira vez que eu roubei uma carteira que só tinha cartão de crédito. Não tinha nada, não tinha documento. Essa menina me xingou, você não sabe roubar, não sei o que. Eu falei, não sei mesmo, não sabia mesmo. Mas aí, com o tempo na rua, você vai aprendendo a malandragem, né? E daí depois eu já comecei a aprender a furtar, que era no descuido, no 5-5. A pessoa não via, eu tava fazendo programa, o cara, eu roubava ele. Pegava todo o dinheiro de dentro da carteira dele e guardava. E quando você foi condenada nesse crime que você fala, né, da sua história, numa pena de 20 anos, Sim. você não tinha cometido esse crime, certo?
Não, na época eu fazia os furtos, mas eu nunca fui presa por conta dos furtos. Nem Você nunca foi processada. pega. Não, eu fui uma vez acho que foi pra apreendida, Aham. porque eu tava fazendo programa com um cara, eu acho que eu peguei o dinheiro dele. Só que ele ficou muito bravo no motel, ele começou a quebrar o motel. Aí foi nós dois pro Corró. Tá. Aí eu saí primeiro que ele. Porque ele tava lá gritando, xingando, chorando. Nesse dia que eu fui, eu conheci uma menina que ficou presa comigo, ficou na cela comigo. Conheci ela nesse dia. Nesse dia ela desceu, eu saí, depois de um tempo eu voltei. É uma grande amiga até hoje. E eu nunca fui presa por nada que eu tenha feito, que foi os furtos. Eu fui presa por um crime que eu não cometi, que nem no lugar eu tava. E eram furtos também pequenos. Era, né, que você... era. Acho que o máximo que eu furtei foi um pouco antes de eu ser presa. Foi um cara que eu saí com ele, parece que ele era caminhoneiro. Daí, acho que eu acho que tinha 3 mil, porque ele falou pra mim, você me roubou 3 mil reais. Mas você nem sabia, você E era- nem Não tava em sabia si quanto que era. quando você pegou. Não, porque eu tava embalada na rua, tava fumando. Aí eu tinha na minha cidade, nessa rua Marcos Xerém, tem um lanche lá muito famoso. E o pessoal falava, ela rouba, noia, né? Não sai. Não, não vou sair com ela, não vai fazer nada comigo, não. Ele morava numa quebrada lá. Eu entrei dentro da casa dele, era um corredorzinho assim de terra, sabe? A porta dele era trancada com um cadeado e corrente. Olha que perigo. Gente, que perigo. Eu achei que ele ia me matar nesse dia. Aí eu peguei, só que eu fechei a janela dele, o sabe, já tudo escuro. Eu fechei a janela dele, e ele achou que a hora que eu fechei, eu joguei o dinheiro pela janela. Porque, não sei, ele do nada, ele parou e falou assim: cadê meu dinheiro? Começou a olhar na carteira, só que eu já tinha guardado o dinheiro. Aí ele, você roubou meu dinheiro? Eu falei, não, não peguei, olha aqui, tô sem nada, não peguei, não peguei. Aí eu lembro que ele foi, ele trancou, já tava passado, né, o cadeado, ele foi, trancou o cadeado, aí eu sentado no chão da casa dele, era na cozinha, aí ele pegou um banquinho bem pequenininho, sentou na minha frente, assim, pôs o braço, assim, na perna, e falou assim, você não vai sair daqui viva, se você não me entregar meu dinheiro. Eu lembro que eu olhei e falei, Deus, eu não vou devolver o dinheiro pra ele, ou ele vai me matar, ou eu vou sair daqui. Aí eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele abriu o portão e falou, vai embora, me xingando, vagabunda, desgraçada, vai embora. A hora que eu saí correndo assim no corredor, ele foi lá onde ele achou que eu tinha jogado dinheiro, mas eu não tinha. Ele, volta aqui, vagabunda, eu vou te matar, o dinheiro tá aqui, volta aqui. Aí eu saí correndo. Aí encontrei uma pessoa também em situação de rua, que tava de bike, aí me levou pro motel, dei um dinheiro pra ele, aí depois eu fui ficar no motel. Mas, infelizmente, era coisas que eu tinha que fazer pra bancar o meu vício, né? Não era algo que eu me orgulho. Porque, na verdade, nesse meio, uma coisa liga muito a outra, né? Sim. Todo o tempo. O tempo Porque, todo. na verdade, da onde vai tirar dinheiro pra usar Sim. droga? E as pessoas estão dependentes, elas não conseguem Sim. sair daquilo. É verdade. Então, é um ciclo vicioso e não acaba. E você não pensa muito. Gente, a gente tá aqui, a gente tem uma realidade. A gente tá numa realidade. O usuário de crack é uma realidade paralela. É como se fosse um outro mundo dentro do mundo. Você pode ver que muitas vezes a pessoa tá mais alienada, tá assim, é porque tá em outro planeta. Não tá aqui. Então não se preocupa com nada, não, Não. tem o medo, não tem uma preocupação. Não. Você só se preocupa, pelo menos eu. Se Eu só me estiver preocupava acabando. com a próxima pedra de crack que eu ia fumar. Era a única coisa que me preocupava. Quando vai ser a próxima? Tá acabando. O que eu vou fazer pra me fumar? O vício do crack, ele é algo muito estranho, sabe? Assim, tinha vezes que eu tava na rua direto na rua. E eu pensava, né? Me dava uns lápis. Como você perguntou se eu não tinha uns lápis de realidade. Me dava uns lápis de realidade. E eu lembro de uma vez que eu não tava aguentando, de madrugada, domingo, de noite, sem dinheiro, com abstinência. E eu olhei pra cima e falei, Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais essa vida. Eu quero sair. Só que a minha mãe já tinha me internado em várias clínicas. Não tinha adiantado. Porque depois dessa, ela já me internou em Berlândia, ela já me internou em Uberaba. Só que eu fugia, porque eu não sabia lidar com abstinência. Tem gente que, né? Só que eu não sabia. A abstinência me doía, sabe? Era algo que me feria, que me deixava revoltada, assim, algo que não sei explicar. Eu não sabia lidar com a abstinência. A abstinência, pra mim, tanto que eu não parei com o crack com um sistema de abstinência. Eu não dei conta. Se eu tivesse feito o tratamento de abstinência, eu não estaria 13 anos livre do crack como eu tô hoje. E Priscila, quando você foi presa, você ficou quase 2 anos. 2 anos, 2 meses e 2 dias, que a doutora Catarina falou. E esse tempo, como que você ficou sem o crack? Então, no começo foi difícil. É que assim, quando você é presa, pelo menos lá, né, na minha cidade, é aquela penitenciária SUAP.
igual do goleiro Bruno, uniformezinho vermelho e tal, uma penitenciária modelo. Então, assim, eles são bem rigorosos dentro da penitenciária. Eu fiquei 1 mês de castigo. De castigo. No castigo, você não recebe visita, você não sai pro sol. Era uma celinha que era 2 jeguinhas, assim, 2 caminhas, pequenininha, assim, curtinha, 3 pessoas. Eu, a menina que foi presa comigo, e uma outra senhora que já tava lá. E no começo, nos primeiros dias, foi muito difícil ficar sem o crack. Sem o crack, assim, que eu já ficava fechado. Só que lá, eles estavam dando trabalho para as meninas, que era fazer prendedor de roupa. Aí eu fiquei 15 dias fechada e nos outros 15 eu já comecei a ir lá trabalhar, né? Que era a forma de eu sair. E comer também, né? As meninas que não estavam no castigo, quando você chega, as meninas foram muito gente boa. Mandava bolacha, leite em pó, cigarro, mandava as coisas pra gente. As meninas ajudou muita gente. E a convivência e tal. E não sofri, assim, tem gente que tem crises, né? Isso. Eu não cheguei a ter essas Mas crises, sem mesmo sendo tomar viciada. remédio nenhum, um ansiolítico, Tomava. antidepressivo. Eu tirei os 2 anos de cadeia tomando remédio. Controlado. Eu tinha que tomar remédio. Tomava o meu e o dos outros. Tomava. E também a maconha me ajudou bastante também. Então, quer dizer, querendo ou não, você ocupou sua cabeça, o que você não fazia nas ruas. Sim, aí eu comecei a trabalhar, depois que eu saí do castigo, eu comecei a estudar, né? Eu terminei o ensino médio dentro da penitenciária. Priscila, você pode contar um pouquinho do porquê você foi presa? Posso? Eu fui condenada, né, 20 anos de prisão por um latrocínio. Foi um crime que eu não cometi e nem no lugar eu estava. E para quem não sabe, latrocínio é um roubo seguido de morte. Sim. E tem uma pena super alta, né? Sim. É uma das mais altas do Código Penal. De 20 a 40 anos. Então, assim, é um crime extremamente bárbaro. Pra mim, gente, é muito difícil falar sobre isso até hoje. Até hoje. Eu tive muitos problemas internos para processar tudo que me aconteceu, principalmente depois que eu saí de lá de dentro. Né? Eu tinha 5 anos para mim poder recorrer. E eu não recorri, porque eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de contar para as pessoas, eu tinha vergonha, sabe? Mesmo que você tenha sido absolvida, inocentada. Porque ninguém acredita. E Priscila, mesmo que você tenha sido absolvida, que todo mundo saiba que você é inocente, você ainda tem problema de falar sobre isso? Tem um bloqueio. Eu demorei muito tempo para contar para as pessoas sobre a minha história, mas principalmente sobre essa parte, que foi a parte que eu fui presa. Ninguém acredita. Ninguém acredita que as pessoas... Sempre surge aquela dúvida, mas será? Será que não tem nada? Não fez nada? Será que não tava? Assim, eu levei muito tempo. Eu tinha 5 anos para recorrer. Eu tinha até 2017. E eu tinha medo das pessoas, né? Eu tinha medo de falar, das pessoas descobrirem o que tinha acontecido, de eu não arrumar emprego, que minha vontade era arrumar emprego, trabalhar para poder ter minha casa. E quando eu cheguei em Sorocaba, eu já comecei a pegar um monte de cachorro. De casa eu já peguei 3. Né? Então, assim, eu comecei a me envolver com proteção de animal, essas coisas. Eu tinha medo das pessoas descobrirem, e vergonha, mesmo eu sendo inocente. É uma marca, né, que fica na vida da gente. Sim. Eu tenho algo dentro de mim que eu vou lutar por justiça de uma forma ou de outra. O tempo pode ter passado, o processo pode ter prescrevido, posso não ter grana agora para desarquivar o processo, para mover nada. Foi por isso que eu resolvi escrever meu livro, porque eu tinha só até 2017 para me recorrer. Em 2017, eu estava trabalhando na primeira financeira que eu trabalhei. Lá eles fizeram antecedentes criminais, mas como eu não tenho passagem, porque eu fui absolvida, não pegaram nada. Sim. Então eu tinha medo de ser mandada embora, né? Como que eu ia cuidar dos meus animais? Medo das pessoas se afastarem de mim, porque é algo, né? A sociedade julga. A sociedade julga muito. E foram 2 anos 2 dentro anos da cadeia, dentro da sabendo cadeia. que é inocente. Como Sim. que foi pra você lá dentro? Ficar presa não foi tão difícil, porque eu me adapto a qualquer lugar. Você tava numa situação Eu sou geminiana. ruim já, exatamente, eu já tava morando na rua, passando fome, né? Tipo, quando eu fui presa, óbvio que nem tudo era flores, mas eu estava melhor do que quando eu estava na rua, sabe? Foi difícil para mim me adaptar nos primeiros dias, porque tem regras das meninas mais velhas, e eu
muito boba. Eu já saí do castigo, fui ficar na sala das meninas mais velhas da cadeia, que era a Amanda Chuva, que mandava em tudo. Todo mundo tinha medo da menina. Só que eu não tinha, porque eu conhecia ela, que ela era do meu bairro, mas não era minha amiga. Mas eu conhecia a prima dela. E aí eu lembro que uma vez a mãe dela, né, chegou lá, ela falou assim, uai, você falou pra minha mãe que você ia roubar ela? Falei, não, falou. Minha mãe chegou contando que você pediu R$ 5, ela falou que não ia te dar. Você falou, tá vendo? Depois a gente rouba e acha ruim. Só que daí ela riu, né? Então já tá mais tranquilo. Só que assim, eu me adaptei muito fácil, fiz amizade muito fácil, né? Eu morei em quase todas as celas, lá eram 9 celas no corredor. A gente fez revolução dentro da penitenciária, porque eu sou dessas. Quando eu cheguei lá, não podia ter casal. Proibido. Tinha casal, o diretor mandava trocar de cela. Proibido. Podia namorar. Aí eu fiquei sabendo que o pessoal dos direitos humanos ia lá de vez em quando. Aí foi o juiz dos direitos humanos. Aí eu falei, que é um absurdo. Acabei de chegar da rua. A gente tá vendo aqui a homofobia aqui nesse lugar. Não pode ter casal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Reclamei, chamei as meninas pra me ajudar, né? Que já estavam lá mais tempo e tal. Aí o juiz falou, então tá. Chegou lá e mandou criar uma cela só pra casal. Só que daí tinha uma menina do seguro também. Enfiaram a menina do seguro, mais a namorada dela dentro da cela, junto com nós. E ela era do seguro, né? E as meninas eram dos artigos latrocínio, assalto, todos os artigos que não aceitam o seguro, que é o artigo de violência sexual, né? Sim. De crime sexual. Né? E foi um problema. Mas depois as coisas acalmou, né? A gente foi obrigada a conviver todo mundo na mesma cela e tal. E depois disso a gente conseguiu um outro benefício também que a gente lutou, que foi portas abertas na hora da visita. Nossa família ia lá, a gente tinha que ir para a sala de aula e nossa família ficava presa na sala Sua de mãe aula. te visitava? Visitava minha mãe e uma tia minha, que é uma irmã do meu pai, que eu amo ela. Ela é uma pessoa que não tenho raiva dela, não tem. Ela é uma das que não participou do roubo. E assim, ela me acolheu já outras vezes na casa dela. E ela e minha mãe ia me visitar. E sua mãe sabia que você estava falando a verdade, que você era Sabia. inocente. A minha mãe Ela foi acreditava. a minha mãe e esse advogado, eles sabiam, porque o advogado falava, você tem que falar quem foi, porque eu já fui apreendida para falar quem tinha sido. Mas ela não foi presa com você? Não, porque antes da gente ser presa, eu fui a Ah. primeira suspeita. Eles me pegaram, me Entendi. levaram, eu apanhei demais, delegado. Ele me deu comida, me deu suco, me deu água. Falou, quer droga? Vou dar droga. Mas Pra você tem... entregar quem era. Aí eu não falei. Eu não falei. Essa vítima era alguém influente? Não. Dizem que era um homem, que ele era policial, exonerado por estupro de uma criança. Eu não o conhecia, eu nunca tinha visto ele. Eu te pergunto isso porque eles ficaram muito em cima de você pra entregar quem foi. Minha foto saiu no jornal, Por todo isso mundo. que eu perguntei Fala, isso. a primeira suspeita, só minha foto no jornal. Só que o advogado sabia que não era eu. Minha mãe sabia que não era eu. E minha mãe falava, você tem que falar, o advogado falava, você tem que falar, você tem que falar. E eu não falava. Eles me apreenderam, me bateram tanto, E você sempre soube, né? Sempre soube. Só que eu não entreguei ela, em momento algum eu falei quem foi. Porque eu sabia como funcionava o mundo do crime. Então eu não falei, não queria abraçar nada. Eu lembro que a policial que me prendeu, ela era loira, assim, me pegou no braço e ela falou assim: você vai falar, né, agora pro delegado quem foi, que a gente sabe quem foi, você tem que falar. Eu falava, não vou falar. Eu lembro da frase que ela falou pra mim assim: que amor é esse que você tá se sujeitando a pegar 20 anos de prisão? Ou seja, todo mundo sabia que não era você. Todo mundo sabia que As não era eu. policiais Eles também. queriam que eu falasse. Te incriminaram mesmo assim. Mesmo porque assim, eles me prenderam, mas quem quem me condenou foi o juiz. Sim, mas eles te incriminaram. Sim. A menina, no dia que a gente foi presa junto, ela sumiu. Ela falou, ó, libera Na delegacia. ela. Na delegacia. Ela falou, libera ela, que ela não tem nada a ver com isso. Foi eu, vou contar toda a verdade. Né? E eles, quando eles prenderam ela, quando eles me prenderam, eles não prenderam ela. Não falei nada, abracei tudo BO, saí. Aí eu fui apreendida na casa de um cara que fumava crack. O policial jogou uma bola lá de fora, de dentro, de fora, de dentro. A gente achou muito estranho, de repente subiram assim no muro. Ai, Priscila, sai. Mão na cabeça, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Igual esses bandidos da pior espécie. Aí me jogaram. Aí a policial falou pra mim, você vai falar quem foi? Era que chegou na delegacia. Me jogaram um camburão ali. Aí eu falei, não vou falar. Aí ela falou, mas que amor é esse que você tá se sujeitando a pegar 20 anos de prisão? E ela era usuária também. A menina era. Aí eu falei, não é amor. Não é amor, é porque eu não sou cagueta. Vocês sabem quem foi, eu não preciso ficar falando.
Mas ela tá deixando as E ela pessoas não te acharem que Ah, acusou. não, eles ficam jogando. assim. Eles jogaram que ela estava te acusando, mas não Sim. era. Ela nem tinha sumiu. sido apreendida. E quando ela foi, ela sumiu. Ela sumiu. Aí eles prenderam ela, quando eles me prenderam, que a gente desceu pra penitenciária, eu tava numa lanchonete pedindo lanche, cachorro-quente. Tava comendo. Aí eles me prenderam, já acolhei, já desceu a policial civil, né, loira, já a Carminha, assim, eu já sabia, vem, vamos. Falei, onde você tava levando ela? Presa. Aí eu olhei, ela tava lá dentro do camburão. Mas eles falam, né? Hoje eu converso com ela, as pessoas falaram pra ela que eu caguetei ela, mas em momento algum eu falei. Eu quase fui presa sozinha, né? Mas em momento nenhum eu falei, porque eu sabia que eu morava na rua, eu tava envolvida ali com pessoas que eu sabia que não podia ser cagueta. E eu já apanhava muito, né? E essa vítima tentou estuprá-la, né? Sim, a gente. Foi uma pessoa que eu conversei, primeiramente. Eu conversei, me chamou pra fazer um programa, mas viu ela. E ele falou, vou levar ela pra minha casa e levar ela pro meio do mato. Bateu, espancou. Que estuprou. era esse policial exonerado por ter Na estuprado uma criança. Sim, quando ele morreu, ele era jardineiro. Mas disse que ele teve esse histórico. Sim. Essa pessoa conta que o nosso advogado falou, mas eu não tenho essa lembrança dessa conversa com o advogado. Conversei muito pouco com o advogado. Tanto que eu saí sem orientação nenhuma. Que era um É um defensor defensor público. público. Defensor público. Que não era um advogado particular, Não. mas porque vocês não tinham condição Não pra tinha, tanto. isso, era o mesmo advogado. E eu não tive apoio. O advogado não virou pra mim e falou assim, ó, recorre, né, vamos recorrer agora. Não, eu saí, eu fiquei 2 anos presa, um dia eu tava no banho de sol lá de boa, a gente falou, Priscila, procedimento. Procedimento é quando você vai sair da penitenciária, sair ali do pavilhão. Falei, não vou não tem nada pra fazer, não Tem tem muito advogado. tempo aqui. Priscila, você foi absolvida em sentença ou só pelo juiz mesmo ou pelo tribunal? O Estado recorreu. Foi. Então você foi condenada. É verdade, você foi condenada. Sim, é fui verdade. Aí a presa, Defensoria condenada. Pública entrou com a apelação e aí conseguiu reverter em sede de apelação. É isso? Eu acho que, eu não entendo muito, mas parece que foi o Estado recorreu e conseguiu me absolver. Isso. Eles conseguiram provar que eu não estava lá. E Agora a outra foi condenada Foi e manteve a condenação. manteve. Mesmo explicando toda essa situação de que, na verdade, ela tinha sido Sim. estuprada, violentada. Ela chorava pra me sair de dentro da cadeia, porque infernizava a vida dela. Eu falava, você me arrastou pra cadeia, eu tô aqui por culpa sua, não fiz nada, você sabe. Eu lembro que ela olhava e falava, meu Deus do céu, manda a Priscila embora pra me tirar minha cadeia em paz. Porque todo mundo sabia, tinha hora que eu tinha minhas revoltas também, né? Mas, assim, estar lá dentro, se eu falar pra você que foi de tudo ruim, pra mim, não foi. Por quê? Porque onde eu estava era só 9 celas de mulheres. Então, assim, não tinha, às vezes ficava superlotado, mas não era aquele lugar muito que tinha facção, essas coisas assim, entendeu? Era mais tranquilo, no lado feminino. Mas, Aí a gente, igual eu falei, a gente conseguiu abrir as portas da visita, a gente conseguiu o benefício da cela 4, que era a cela dos casal, a visita aberta. A gente tirava visita na sala de aula, família fechada, como se a minha mãe tivesse cometido algum crime. Porque já tem todo aquele constrangimento na hora de entrar. Sim. Né? Aí, ainda mais a ficar presa, aí a gente conversou com o juiz e falou assim, não, nossa família não cometeu crime nenhum. Por que eles têm que vir na visita e ficar presos? Aí eles começaram a abrir a cela. Aí era um corredor, né? Aqui era o banho de sol, a quadra, e aqui eram as celas. Aí a gente, na visita, dava, acho que era 8 horas da manhã, a gente abria a cela, ficava todas as portas abertas. A gente ia uma na cela da outra, minha mãe ia na cela menos o castigo, mas minha mãe ia na cela da 2, na 3, na 4, a mãe da outra vinha. Então a gente tinha aquela convivência com as famílias, né? Isso foi um momento muito bom. Eu consegui alguns benefícios lá, ajudando as meninas, né? Lutando, que foi a mas de qualquer forma, você estava lá de forma injusta. Sim. E ela, se ela tivesse procurado, tivesse uma orientação, ela com certeza não estaria presa, não teria passado por isso também, porque foi legítima defesa. Sim. Ela matou porque ela estava sendo estuprada, ela estava sendo agredida, então ela foi tentar se defender, e aí acabou que ela pegou o carro dele, mas para fugir daquela situação ali, não foi? E outra, ela estava em situação de rua, situação de vulnerabilidade. Tanto que a polícia achou o carro nele, né? Porque ela largou, ela não largou. E ela deveria estar super machucada, ensanguentada, com marcas de abuso. Tava, porque eu vi ela depois, porque assim, eu conversei com ele.
Conversei com ela, eles saíram. Aí eu continuei lá na avenida fumando crack. Crack, 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 crack. Aí veio uma garota de programa, né? Essa era a garota que trabalhava, não era nóia, não era nada, pra cuidar da família mesmo. Tinha uns filhos e tal. Ela falou assim: Priscila, tô com 2 homens aqui pra fazer programa. Você vai comigo, é coisa rápida, é jogo rápido. Não pede pra ficar em quarto separado, não usa droga. Gozou, acabou, vai embora. Tá. Eu falei, tá. Aí ela foi na frente com um e eu com o outro atrás. Aí eu já virei pra ele e falei assim: vamos pegar um quarto separado? Aí, tudo que ela falou pra fazer, eu fiz ao contrário. Aí ele, vamos. Eu falei, porque eu não quero ficar no quarto dele, a gente fica mais à vontade, né, e tal, porque eu queria fumar o crack lá dentro. Sim. Só que quando a gente entrou pro quarto, foi uma coisa estranha também que aconteceu. Porque a única lembrança que eu tenho desse momento foi quando eu tava sentada, eu entrei, tirei as coisas do bolso, cachimbo, droga, pus lá em cima, o cara tava sentado na beira da cama, eu sentei por trás dele e encostei na cabeceira da cama. Comecei a conversar com ele. Porque eu sempre fui te falar demais, né? Mesmo quando eu era usuária de crack e eu tava fazendo programa, eu conversava. Eu sei famílias, tem não sei o quê. Aí ele olhou pra mim assim, com uma cara estranha. Parecia que não era o mesmo homem que entrou no quarto. Falou pra mim assim: a partir de hoje sua vida vai mudar. Eu falei, credo, moço, você tá falando. E ele fechou a cara e falou assim: vai acontecer uma coisa na sua vida e hoje, não sei o quê. E começou a falar um monte de coisa, nada a ver. Gente, eu acho que eu nem programa com ele eu fiz. E eu perdi a noção do tempo ali naquela hora. Eu lembro da gente saindo do quarto depois. Aí eu encontrei essa minha amiga e falei, nossa, tem que ir lá atrás da fulana, né? Porque ela saiu para fazer um programa e não voltou até agora, vou lá atrás dela. Aí ela falou, nossa, não viu? Não, acabou de passar aqui dentro de um carro. Aí eu pensei, tá me dando perdido. Pegou o cara, pegou uma noia na rua, que ela fazia isso. Pegou um cara, pegou uma noia na rua, me deu perdido pra usar a droga. Mas não era ciúme, é que eu queria usar a droga. Meu problema era usar a droga, eu queria usar. Aí eu falei, fui na casa de um carinha que a gente ficava. Falei, deve estar lá. Certeza, tá lá usando droga. Aí eu peguei, voltei no bar. Antes eu voltei no bar, que o bar era do dono desse cara. Era amigo do. O dono do bar era amigo desse homem. Que foi a vítima. Da vítima, é. Aí, que eu te falei, ele andou comigo lá dentro, ele me apresentou, falou que ia sair comigo primeiro e tal. Só que saiu com ela. Era Aí, pra você estar lá. se eu tivesse ido, eu tinha morrido. Porque eu não ia ter a força e a coragem que ela teve. Eu estaria morta uma hora dessa, certeza. Ele tinha me matado. Aí eu voltei no bar e falei assim, cara, cadê seu amigo com a minha amiga? Até agora não voltou, né? Aí o cara falou, não chegou ainda não, não veio mesmo não. Eu falei, que estranho, sua amiga é gente boa? Ele falou, gente boa. Tá. Aí depois eu fui procurar a menina, ela falou, passou aqui de carro. Aí eu falei, já sei onde ela tá. Aí eu voltei no bar, tinha um amigo meu jogando sinuca, eu falei, me dá uma carona, me leva ali. E tudo isso entrou no processo, como se ela tivesse ligado, eu tivesse ido com o cara e ajudar, ido lá e ajudado a cometer o crime, isso não foi nada a ver. Você não sabia de nada ainda. Na hora que eu cheguei na casa do menino que a gente ficava, bati no portão gritando, vagabunda sem vergonha, você tá usando droga, né, me largou de fora, eu quero usar também, abre o portão. Daí o menino abre o portão, cala a boca, entra aqui dentro, cala a boca, vai lá no banheiro. E eu falei, cadê ela? Vai lá no banheiro. A hora que eu entrei no banheiro, ela tava toda machucada. A roupa dela no chão, toda ensanguentada. Ela chorava. Ela foi espancada. Ela foi. Por ele. O cabelo dela caía assim. E ela falava, eu matei o cara. Eu matei ele. Ele ia me matar. Ele me estuprou. Ele me bateu. E chorava. A única coisa que eu lembro foi que eu encostei na parede. Do jeito que eu encostei, eu desci. Caí assim. Falei, eu não acredito nisso, cara. Vi, sabe, a roupa e ela assim e tal. Só que passou, né? Ali, daí ali nós continuamos usando e tal. Aí a gente continuou nessa casa desse menino. Aí eu lembro que isso foi, não lembro se foi numa sexta, um sábado. Eu lembro que na segunda acharam o corpo dele. Aí a gente viu no jornal. Falei, pô, acharam o corpo do cara, né? Então, alguma coisa vai acontecer. E o carro ela já tinha largado? O carro já. Tinha largado no mesmo tinha abandonado. dia, ela abandonou. Ou seja, ela não roubou o carro. Não. Se ela tivesse não pouco, vendeu o carro. Um pouco de instrução, ela ia matar esse cara, Sim. ela ia na delegacia, ela na hora ela entregava. Sim. Né? O cara tava me estuprando, Sim. me violentou, bati Sim. nele, não sei o que aconteceu, ele está lá. A polícia ponto. achou o carro num bairro próximo. Ela não vendeu nem a troco de nada. Então ela não pegou nem pra si, nem pra outra pessoa. Não é um crime de latrocínio. Não é um crime. E depois de uns dias Pode que ser acharam homicídio. o corpo, começaram a suspeitar de mim. Aí já começaram. A minha foto. E depois de, acho que uns 2, 3 dias que ela matou o cara, ela mudou pra uma casa de uma mãe e de uma filha que era usuária de crack e começou a ficar com a menina. E tipo, Te largou. se dane, né? Problema seu. E onde eu andava, as pessoas falavam, você matou o cara. Você matou Porque o cara. todo mundo Porque tinha eles visto viram- você no E bar assim, com ele. e começou a andar um monte de gente atrás de mim. Eu lembro que
que eu tava andando nas ruas assim, o cara de uma das boates, né, falou pra mim, ô, vai embora, filha, vaza. Eu falei, por quê? Tem um cara armado aí querendo te matar, você tá louca? Vaza, vai embora, some daqui. Tinha gente andando atrás de mim pra me matar. E nessa época, a tia do meu pai, que ela tinha uma boate lá na minha cidade, muito famosa, muito antiga, foi uma das mais famosas na minha cidade, é uma cidade chamada Uberaba, conhecida por vender gado Nelore e pelo Chico Xavier. Né? Então, assim, é uma cidade que rola muita grana, tem muito fazendeiro rico, que tem leilão de gado ali. Então, esse pessoal ia na boate dessa tia do meu pai. E quando eu morava na rua, eu ia pra porta da casa da minha mãe me dava comida sentada na porta da casa dela, não deixava eu entrar por causa do meu padrasto. Quando ele não tava lá, ela deixava eu tomar um banho, às vezes dormir meia horinha ali e depois ir embora. Muitas vezes eu dormi na porta da casa da minha mãe. Uma vez também eu pegava muito mototáxi e eu ia para casa da minha mãe pagava. Uma vez eu peguei um mototáxi e não tinha dinheiro para pagar. E eu cheguei lá, minha mãe não tava. E meu padrasto tava. Ele não gostava de mim. A gente brigava, a gente já brigou de tapa e tal. E eu falei, me presta R$ 5 me pagar o mototáxi? Ele falou, não. Aí ele incitou o mototáxi contra mim. Falou, ela é vagabunda, ela é nóia, ela não vai te pagar não, mãe dela não tá aqui. Ele com um bolo de dinheiro assim, falou assim, aqui ó, eu não vou pagar. O mototáxi ligou pro outro, que ligou pro outro, que ligou... A hora que eu vi, tinha uns 10 homens parados lá, querendo me bater. Aí eu corri pra dentro de uma merceariazinha que tinha lá, né? Eles me tiraram de dentro da mercearia. Mas me bateram tanto. E ele viu. Viu? E riu. E me bateram, me chutaram, chute, tal. E falava, vai vagabunda, chama a polícia pra nós. E pá, me bateu. Quem me ajudou foi uma vizinha da minha mãe que ficou com dó de mim. Deu dinheiro pra eles, me levou pra casa dela, deixou eu tomar um banho, me deu comida. Depois eu fui embora. Uma vez eu fui na porta da casa, morando na rua, eu fui na casa do pai do meu pai. E... Seu avô. Eu não deveria ser. Que antigamente sim, até eu ter consciência de tudo que aconteceu, eu até tinha um certo carinho, né? Eu fui no velório do meu avô, fui algemada, eu e meu primo que estava preso, nós fomos algemados, com escolta policial, helicóptero, todo mundo armado, tiraram todo mundo do velório, só ficou minha avó que não enxergava, e eles armados, deixaram mais 5 minutos, pontando arma pra todo mundo, assim, parecia que era o Fernandinho Beiramar. Tipo, uma coisa louca. E sabe, tanto de carro de polícia. E as pessoas têm a ver também, que um estão lá de luto. esquema, 5 minutos e levaram a gente embora. Eu não tinha essa consciência. Depois, hoje, que eu tenho essa consciência, eu já perdi um pouco esse carinho que eu tive. Porque não foi só isso. Tem outras coisas pra trás que fizeram comigo. E eu sei as pessoas que fizeram foram as mesmas que me roubaram. Então, hoje, como uma mulher de 40 anos, que não é mais emocionalmente dependente dessas pessoas, eu consigo enxergar de fora e vejo que não tem sentido nenhum eu ter o carinho ou ter algum tipo de relação com elas. Eu fui na casa do meu avô e essa tia minha não me deixou, ela era minha madrinha, não me deixou entrar na casa do meu avô. Eu andei a cidade inteira, eu cruzei a cidade a pé, né, lá de crack. A hora que eu cheguei, ela estava tão cansada, eu queria beber uma água. Eu lembro direitinho, ela fechou o portão e falou, não, você não pode entrar aqui não, seu avô tá doente, ele não pode te ver desse jeito. Aí falou, vai atrás da sua tia tá ali, não sei na onde, era uma tia minha, que eu gosto dela, essa também eu gosto dela, também não tem nada a ver. Ela morou até fora do Brasil e tal, na Argentina. Aí eu fui atrás dessa minha tia, aí conversei com ela, fumei, né, a pedra lá, e voltei. A hora que eu voltei, essa madrinha tinha ligado pra minha tia, dona da boate, que era irmã do meu avô, pra me tirar ela da porta e me levar embora, me jogar lá na Marco Xerém. Então, assim, não tenho boas lembranças deles. Quem me acolhia era essa tia da boate. Essa tia da boate, gente, ela mandava, eu chegava lá dias sem dormir, 15 dias sem dormir. Ela falava, arruma um quartinho pra ela. Já comeu, minha filha? Eu falava, não, tia. Então vai comer, falava pra mulher lá, Maria, arruma uma roupa, um banheirinho pra ela, dá comidinha pra ela. Vai dormir, filha, vai dormir, quer um quarto? E quando não tinha quarto, ela tinha uma mesa desse tamanho assim, enorme, de vidro, com um Buda gigante sentado, cheio de moeda. Ela colocava um colchãozinho pra mim atrás do Buda e falava, fica aí quanto tempo você quiser. Quanto tempo você quiser dormir. Sempre me acolhia, me dava dinheiro quando eu ia embora. Tia, dá um dinheirinho, me dava dinheiro. Ela foi assim, as pessoas julgam, né, por ela ter sido garota de programa, que dizem que ela foi uma das mais bonitas, não sei se ela foi, porque quando eu conheci ela já tinha boate, e eu era muito pequena, né, depois que eu fui entender o que era. Você vê, as pessoas criticavam ela, e foi a única pessoa que eu tenho uma gratidão por ela tão grande. A polícia invadia lá, a polícia invadia a casa da minha mãe, atrás de mim, a polícia já foi muitas vezes lá atrás de mim,
pra me caçar, né? Você E ela teve quantas sempre vidas me defendeu. até aqui? Porque parece gato. Era já pra você Gente, eu escapei da morte várias vezes. muitas Uma vez vezes. eu tava fazendo programa num posto lá na minha cidade, que fica muito usuário de droga. Não, tava no posto. Aí parou um cara e falou assim: vamos fazer um programa? Eu falei, vamos. Ele falou, peraí. Ele foi lá, foi lá na conveniência, pegou um sabonete e veio. E camisinha, e veio. Sabonete, camisinha, achei estranho, porque no motel geralmente tem, né? Ele falou assim: vamos no motel ali. Entra no carro. Entrei no carro. Fui, inocente. Só que eu tenho alguma coisa que me fala alguma coisa. Eu não sei o que que é. Aí eu conversando com eles, tem filho, não sei o quê. Como é que é a sua vida? Eu queria saber da vida dos caras que saíam. Eu conversava, normal, igual conversando com vocês. Sempre fui muito inteligente, né? Porque eu era nóia, eu conversava. Sim. Conversando com o cara, eu fui vendo que ele foi ficando estranho. E foi acabando as casas. E não tinha motel. E foi tendo estrada. E isso foi depois do crime. Estrada. De repente eu falei, moço, onde você tá me levando? Eu, peraí que eu tô te levando ali. Aí eu já desconfiei. Aí eu já falei assim, eu vou pular do carro. Eu peguei na maçaneta, ele já grudou na minha mão. E falou assim, se você sair, eu vou te dar um tiro. Se você pular, eu vou te dar um tiro. Ele entrou, ele tinha um Passat verde. Ele entrou numa estrada de terra acelerando, assim, estrada de terra. Aí ele parou de frente ao começo de uma cachoeira. Era uma aguinha que caía, e lá embaixo tinha uma cachoeira e um poço da cachoeira. Aí ele já desceu com um facão de dentro do carro. Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. E mandou pôr a roupa no porta-mala. Falei, vai me matar. Aquele dia eu achei que ele ia me matar. Eu tremia assim, e eu pensava, oh meu Deus, eu não quero morrer assim. Eu quero morrer na rua, eu não quero morrer nóia, eu não quero morrer de jeito. Me dá uma chance, eu vou sair dessa vida, né? Me dá uma chance. Aí mandou tirar toda a roupa. Tirei, aí ele me deu o sabonete e falou assim: vai lá na água ali da cachoeira e toma um banho e volta aqui. Aí eu fui, né? E ele não faz gracinha, não, que eu te mato. Aí eu fui. Aí que eu tô lá, eu vi um homem lá embaixo pescando. Aí eu falei, é a hora, né? Aí eu saí correndo, moço, socorro, me ajuda, pelo amor de Deus, ele vai me estuprar, ele vai me matar, socorro, socorro. De repente ele veio atrás de mim com um pedaço de pau, dessa grossura, e falou assim: essa vagabunda, eu paguei o programa dela e agora ela não quer me dar. Ela vai. Ou me olhou pra mim, ou eu falei assim: gente, se vira, problema de vocês, eu Meu não tenho nada a ver Deus. com isso. Se vira, você tá espantando meus peixes. Desse jeito. Espantando os Aí ele me peixes. bateu, me levou pro carro, falou assim: por que que você fez isso? Agora a polícia vai vir aqui. Me pôs dentro do carro e me levou pro meio de um canavial. Aí eu falei: vai me matar. Vai me matar. Eu acho que ele sabe de alguma coisa, né? Deve ser alguém que alguém mandou me matar. Pensei, alguém mandou ele me matar, né? Por causa do cara, alguma coisa aconteceu. Daí ele foi, me estuprou, fez tudo o que quis. Aí depois de tudo, ele falou: vamos embora? Eu falei: vamos. Aí ele ficou de boa depois. Antes ele tava um capeta, depois ele ficou tranquilo. Ele falou: então veste sua roupa, eu vou te levar embora. Só que ele foi pelo canavial ali, falei: ele vai me matar. Aí ele parou o carro. Falei: é agora, meu Deus. Ele desceu do carro, sabe onde fica o alto-falante? Enfiou a mão no alto-falante, veio e me entregou um celular. Ele já tinha roubado meu dinheiro, a hora que mandou tirar a roupa, ele roubou meu dinheiro, minhas moedas, tudo que eu tinha. Depois ele me devolveu tudo meu dinheiro, me entregou um celular e falou: toma. Falei: que isso? De quem que é Como esse se nada celular? fosse. Ele falou assim: esse celular é de uma menina que eu fiz a mesma coisa que eu fiz com você. Ele tinha prazer nisso. Tinha. Aí ele me contou o porquê. Aí ele falou pra mim: por que que você fica nóia usando droga? Por que que você usa droga? Aí eu contei pra ele: meu pai morreu, tal, isso aí eu desandei, né, e tal, não tinha vontade de viver. Falei: por que que você faz isso? Aí ele falou assim: porque uma vez eu fui sair com uma garota de programa, ela me humilhou, e eu tava de bicicleta, voltei lá, e disse que dava tiro nas meninas, já deu tiro no pé de um monte de meninas, disse que ele batia mesmo. As pessoas são Ele me deu o muito celular, loucas. me chamou pra ir na igreja, aí falou onde morava, falou: eu moro ali no Maracanã, falou meu nome é fulano, falou assim: sou casado, tenho filho, sou da igreja, você não quer ir na igreja comigo, com a minha esposa, não, pra você parar de usar droga? Me largou na porta da biqueira. Nossa, Priscila Priscila. do céu. É tanta Verdade. Que coisa. pena que nosso tempo é pouco, né? Que é uma história e tanto de Já teve outro que superação, tentou me mas matar. Eu fui fazer programa com ele, eu tava ali na rua, né, com abstinência, tinha um mototáxi meu e falei: me leva ali que eu vou arrumar um homem pra mim, arrumar um dinheiro pra fumar uma pedra. Aí ele me largou lá, tinha um forró. Aí tinha uns homens descendo, né, e eu falava: ô, vamos ali, né, e tal, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Aí veio um, parecia um haitiano, grande, forte, falou: vamos. Aí nós tá descendo, ele falou: você tem droga? Eu falei: tenho. Ele falou: deixa eu dar um trago? Eu falei: deixa. Eu dei um trago pra ele, nós foi. Aí nós ficou, ele chegou num terreno baldio, só que tinha um muro alto, que é do lado da casa de uma amiga minha, que foi minha amiga há muitos anos. E eu tava afastada, as pessoas afastam. Aí ele me ajudou a pular o terreno. Eu pulei o terreno pra lá com ele.
Aí fiz o programa e falei, acabou, vamos embora. A hora que eu virei as costas, ele me enforcou. Ele me catou pelo pescoço, me arrastou e me jogou no chão. E me enforcou, e me enforcou. E eu lembro da sensação de ele me enforcando e eu perdendo o ar. E eu batia a mão pra trás e falava, não, para, pelo amor de Deus, não, não me mata, não me mata. Tentava enfiar o dedo no olho dele. Quanto mais eu batia e fazia, mais ele me enforcava. Aí eu lembro que chegou um momento que eu não tinha força mais, eu me entreguei. E eu apaguei. Sensação de nada, assim, tipo, apaguei. Aí eu lembro, era de noite. Eu lembro que eu ouvi uns patos, que eu acho que era ele correndo, né? Fiquei ali. Depois eu lembro que eu acordei, era dia já. Você deve ter desmaiado. Eu fiz. Eu acordei assim com um suspiro e abri, eu não conseguia abrir o olho, uma luz muito forte, muito clara, e eu veio a imagem do meu pai na minha mente, assim, na hora. Eu acordei, só que eu não tinha força pra levantar. Eu fiquei um tempão deitada, até eu sentar, recuperar. Eu andava assim, ó. Andei assim, sabe? Eu não tinha. Tudo machucada. Não sei se ele me bateu, se ele me espancou, né? O que aconteceu, se foi de eu me debater. Toda machucada, toda arranhada, as mãos, os braços, as costelas, tudo machucada. Custei a pular o muro. A minha sorte é que tinha Você vê, as coisas parece que tinha umas telhas. Eu pulei a telha, me joguei, caí do outro lado, na rua, tudo suja. Aí tinha uma viatura da polícia. Aí eu custei a chegar lá andando, assim, tudo sujo. Aí eu cheguei pro policial, socorro, estuprado. Aí te ajudou. Não, Não. falou pra mim, riu, olhou pra minha cara e falou, ah, sua noia, vagabunda, se vira, problema seu. Que Não, me absurdo. ajudou. Aí eu ficava na casa de um cara que usava droga também, e ele tinha mais dinheiro, ele vendia droga pra mim, pra essa menina. Aí ele me achou na rua, na esquina, caída. Aí ele correu, me pôs no carro, ligou pra minha mãe e falou assim, ó, tô levando ela pro hospital, porque eu acho que vai morrer. Minha mãe chegou lá, tava no oxigênio. Ruim, fiquei... Sempre teve uns anjos, né? No meio Sim, do seu mesmo assim, caminho. esse cara, Essa trajetória. ele tirou muito dinheiro da minha mãe, quando eu devia ele, essas coisas, sabe? Meu Deus. Mas nesse dia ele me ajudou. Ele me salvou. Aí minha mãe chegou lá no hospital, eu tava achando que o cara que me estuprou tava lá, tipo, sabe? Aí saí de lá, voltei pra casa desse cara, que vendia a droga pra mim. Aí eu andava, meu pescoço, gente, ficou tudo marcado, assim, muito tempo, de unhada. Como é que um homem tinha uma unha daquele tamanho? Não entendo. Tudo machucado, apertado, vermelho. Aí eu andava com um negócio no pescoço, sabe? Um lenço pra Um chale, né? Um trem no pescoço, eu andava com aquilo. E você vai ter que voltar, né? Priscila, na verdade, você aproveita o tempo para você falar sobre o seu livro agora, né? Que dia que vai lançar? Porque assim, não tem o dia ainda. o nosso não. podcast, infelizmente, está chegando ao fim, mas é importante que as Gente, pessoas tem muita leiam o coisa seu ainda. livro. Muita coisa. Muita coisa. Depois do lançamento do livro, você volta, porque aí você vai Sim. poder contar em detalhes Verdade. tudo isso, porque tá tudo no livro. Ela não podia contar aqui e adiantar pra vocês, né? Que dia que é o seu lançamento? A Já gente tem ainda não data tem a certa? data, nós vamos começar uma pré-venda. As primeiras 100 pessoas que comprarem os 100 primeiros livros vão ganhar um brinde. O título do livro é Sobrevivente de Mim, né? Bem, não tinha um outro Bem nome melhor. característico. Sim. E ainda não tem data. Mas logo já vai começar a pré-venda. A editora ainda está organizando a data. Eu creio que dentro de até 2 meses já tenha começado Provavelmente a nossa pré-venda. quando esse episódio estiver ao ar, né? Porque Já nós vai, gravamos um eu pouquinho antes. creio. Já vai, Sim. já vai ter lançado. Já vai estar na pré-venda o livro. E aí depois disso você volta Sim. para contar mais detalhes dessa sua Sim. história. Gente, tem muita coisa. Muita coisa, assim Pena mesmo. que o episódio é só de 1 hora, Sim. porque daria pra gente ficar aqui a tarde inteira conversando. É super Sim. interessante, é uma história e tanto de superação. Eu sou realmente uma sobrevivente. Você é. Poderia ter morrido em diversas situações, né? Com Hoje eu tô há certeza. 13 anos livre do crack, graças a Deus. Escritora, empreendedora, mamãe de 11 animais, protetora, já doei muito bicho, já resgatei muito. Hoje eu tô com os meus 11, que são idosos, né? Que eu cuido deles com muito amor e carinho. Sou uma pessoa que, 13 anos, nunca recaí no crack. Você é a definição de resiliência. Sim. Graças a Deus. Muito obrigada pela sua participação, Priscila. Obrigada. Foi um prazer tê-la aqui no nosso Gente, podcast. o prazer é meu. E eu fiquei bem à vontade para conversar com vocês e falar dessa parte da minha vida que é tão delicada e que eu tenho uma trave, uma certa dificuldade para falar com as pessoas. Sim, a gente entende. Mas é isso. Obrigada, Priscila. Obrigada, gente. Esse foi Obrigada. mais um episódio do Pod das Doutoras.